Todos os dias a gente tem contato com muitos materiais que são feitos de metais, como talheres nos automóveis ou joias, né, brincos, etc., entre vários outros usos que os metais possuem. Mas você sabia que eles podem ser utilizados como nanopartículas? Já ouviu falar esse termo de nanopartículas de metais? Sabe o que é esse mundo nano? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é um mundo bem pequenininho e que tem ajudado muito aí na questão toda do coronavírus. Então, vem comigo que hoje a gente vai falar um pouco sobre esse mundo pequeno das nanopartículas. As nanopartículas elas já são usadas há muito tempo. Usam, né, as nanopartículas de prata para fazer, por exemplo, tecidos de meia. Para quê? Para você não ter aquele odor característico, por exemplo, de um chulé, porque ele tem essa ação antibactericida. A gente também pode ver que o governo lá de Osasco está utilizando alguns tecidos com nanopartículas para poder evitar essa disseminação do coronavírus, porque ele acaba matando o coronavírus também. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente de pesquisas que realmente estão estudando esses tipos de tecidos para a gente ficar mais seguro. A gente também pode ver aplicação em máscaras, o que seria maravilhoso, porque as máscaras elas já protegem, mas veio aí uma discussão se elas realmente estão protegendo, né, dependendo do tipo de máscara. Então, utilizar um tecido que te ajude a matar o coronavírus vai ser ótimo para você. Inclusive, a Faculdade de Engenharia Química aqui da Unicamp conseguiu desenvolver em 2020 um spray de nanopartículas que é capaz de matar o coronavírus muito mais fácil do que, por exemplo, utilizar um álcool em gel ou tanto quanto, né? E aí, vamos falar um pouquinho desse mundo. Mas o que é a nanotecnologia e quando ela começou a ser estudada? Bom, a gente não pode falar com exatidão quando que ela começou a ser estudada, mas se leva em consideração de que desde que a gente estuda o pequeno mundo dos átomos, por exemplo, que compõem tudo que a gente consegue ver, sentir e tocar, né? São essas partezinhas pequenininhas que compõem a gente, que compõem uma cadeira, por exemplo, a gente pode dizer que a nanotecnologia foi iniciada ali. E o que seria a nanotecnologia? Lembrando que nano vem do grego e ele quer dizer pequeno, ou seja, muito pequenininho. Para vocês terem uma ideia de escala, né, do que a gente está falando, imagina dividir 1 metro, a distância de 1 metro, em 1 bilhão de partes. Esse é o mundo nano. Esse termo ele foi cunhado por um pesquisador japonês chamado Norio Taniguchi, e depois ele foi continuado, né, esse conceito todo pelo Eric Drexler, e que criou inclusive um livro sobre, em 1986. Aqui no Brasil a gente tem essa pesquisa nesse campo há muitos e muitos tempos. A gente pode inclusive citar, como eu já citei antes, alguns tipos de nanotecnologia que já vêm sendo utilizados há vários e vários anos. Agora, a gente precisa entender um pouquinho o que seria realmente esse mundo nano. E por que isso é tão fascinante? Imagina, por exemplo, a prata ou o ouro que a gente conhece com as cores características, né? A prata com aquela cor reluzente dela e o ouro, aquela cor mais envelhecida e tal, de outros tipos de cor, laranja, roxo, e mudando as suas características. É isso que, quando a gente pega uma coisa muito grande e vai dividindo em vários pedacinhos, chegando a essa escala de 1 metro dividido por 1 bilhão, a gente chega nos tamanhos nano, e cada tamanho ali vai dizer um pouco dessas propriedades, dessas características desse metal. Então ele para de ser por exemplo, uma joia que está sendo utilizada ali com aquela cor característica e com aquele brilho característico, e passa, por exemplo, a ser um ouro que seja rosa, que seja violeta e que tenham propriedades diferentes. A prata, por exemplo, ela já é conhecida por ter muita atividade antimicrobiana. Só que quando a gente reduz a escala dela, isso faz com que ele se potencialize e, inclusive, consiga matar o novo coronavírus. Até porque o vírus ele também está nessa escala muito pequenininha. Então ele consegue atacar de uma forma
mais rápida do que, por exemplo, utilizar um álcool em gel ou água e sabão e fazer a gente se sentir um pouco mais seguro nesse contexto todo de pandemia. Principalmente por conta da pandemia, esse mundo das nanopartículas eles vem sendo estudado cada vez mais, justamente para a gente se sentir mais seguro. E aí a FAPESP, que é um centro todo de pesquisa que a gente tem ali, de fomento à pesquisa aqui no estado de São Paulo, junto com a PIP, conseguiram desenvolver um tecido que tem essas nanopartículas e que elas acabam neutralizando o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Aqui na Unicamp, na verdade, nas engenharias aqui da Unicamp, eles conseguiram fazer um spray de nanopartículas que consegue matar e quase neutralizar realmente todo o SARS-CoV-2 também. Isso é muito importante. Quanto mais ferramentas a gente tiver contra esse vírus e contra a disseminação dele, melhor vai ser, certo? Mas Aline, se esse mundo é tão pequeno, como é que a gente consegue ver essas partículas? Bom, a gente tem que começar que a gente não consegue ver, como se fosse no microscópio, assim, aproximando muito, tá? A gente não consegue ver essas partículas. O que a gente consegue fazer é detectar elas. O que seria isso? A gente não consegue ver, mas a gente consegue saber que elas estão ali. Imagina, por exemplo, vocês brincando de gatomia. Você pode estar de olho fechado, você sabe que tem pessoas ali no seu ambiente fechado e você pode esbarrar com uma delas. É nesse esbarrar que a gente consegue detectar, por exemplo, essas partículas. É justamente no choque. Então tem uma partícula muito pequena que vai se colidir com outra, por exemplo, um elétron, que também é uma partícula muito pequenininha, e soltar algum tipo de energia dessa colisão, pode formar outros tipos de partícula, e isso vai fazer com que a gente consiga detectar, né, tem vários tipos de detectores ali, para saber que essas nanopartículas elas existem e elas estão por ali. A gente pode também falar de um grande centro, por exemplo, de pesquisa lá na Suíça, que é o CERN, e ele faz colisão de partículas com partículas muito pequenininhas. Não necessariamente com nanopartículas, tá? Mas também estão estudando esse mundo que é tão pequenininho que a gente não consegue ver a olho nu. E foi isso, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, comentem o que vocês acharam. Qualquer dúvida sobre as nanopartículas também seria super importante vocês colocarem por aqui. E é isso, continue falando sobre ciência. Nós somos o Sala 5. Mas o que é essa nanotecnologia, certo? Certo, não. Que certo, minha filha. Ai, ai, ai. Todo dia a gente convive com materiais que são feitos de metais. A gente pode ver isso nos talheres, nos automóveis, até joias, em vários outros tipos de lugares. Mas você já pensou pra... Peraí. Tá. De novo. E foi isso. Ai, meu Deus. Não sei nem falar mais agora. Tá bom.